Bem-vindos novamente ao canal Chronotalk e nesse episódio sobre materiais utilizados na relojoaria eu vou falar um pouquinho sobre o ouro. Fique ligado. Pois bem, o ouro é apenas um dos metais preciosos utilizados na fabricação de relógios. Os outros metais é a platina, a prata e o paládio. Embora a prata e o paládio hoje em dia seja muito raro relógios feitos com esses materiais. Já a platina ainda é utilizada largamente, mas não tanto quanto o ouro. Uma das primeiras coisas a se entender é que não se faz relógios de ouro puro. Basicamente não se usa ouro puro na relojoaria porque o ouro, em sua forma totalmente pura, ele é um material muito dúctil. Em termos técnicos, dúctil é sinônimo de maleável, é o termo técnico para um metal maleável. A dureza dele, que é a resistência a riscos, é de cerca de 45 Vickers, o que é 5 vezes mais mole do que o aço inox. Então, praticamente você não consegue fabricar nada que necessite de um mínimo de resistência mecânica com ouro puro. Uma coisa importante de se ter em mente é que o ouro é utilizado na fabricação de relógios basicamente por razões estéticas, tá? Não existem razões absolutamente técnicas para se fabricar um relógio em ouro, embora existam algumas pequenas vantagens em um relógio ser feito de ouro, mas basicamente é por razões estéticas e para aproximar o relógio ao status de uma joia, né? Obviamente um relógio confeccionado em ouro, o ouro confere muito mais status e preciosidade àquela peça. A pureza do ouro ela é medida em quilates, provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse termo. E o máximo que o ouro pode ter é 24 quilates, o que significa praticamente ouro puro ou 999,9 partes de ouro para cada 1000 partes de material. Portanto, o ouro na forma de liga, que é o que se usa para a fabricação de relógios, ele sempre vai ter menos de 24 quilates. O ouro em liga, liga significa que ele é misturado com outros metais para conferir diferentes características mecânicas ou até diferentes colorações. Outra característica do ouro é que ele é um material bastante pesado, ele é um metal bastante denso, com uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico, quando puro. E na forma de liga, ele tem algo em torno de 15,5 gramas por centímetro cúbico, o que ainda assim é cerca do dobro da densidade do aço inox, que tem 7,8 gramas por centímetro cúbico. Em outras palavras, isso significa que um relógio de ouro pesa em média o dobro de um relógio de aço. O ouro mais comum usado na relojoaria é o 18 quilates, pelo menos na fabricação de caixas e braceletes. Em mecanismos, às vezes se utiliza o ouro 22 quilates, por exemplo, na massa oscilante ou rotor do automático, utiliza-se o ouro 22 quilates porque para essa aplicação a resistência mecânica não é tão importante, então você pode utilizar uma liga com mais ouro. O ouro 18 quilates, portanto, significa que é uma liga com 75% de ouro puro, ou 750 partes de ouro para cada 1000 partes de material. E esses outros 25% de material que dão liga, que são adicionados, podem ser diversos materiais diferentes, diversos metais diferentes. Um muito comum é uma adição meio a meio de 12,5% de prata e 12,5% de cobre.
Por quê? Porque esses dois materiais vão aumentar a resistência mecânica do ouro sem alterar a cor. Enquanto a prata vai tender a deixar o ouro 18 quilates um pouco mais branco, o cobre vai compensar e tentar deixar ele um pouco mais vermelho. Então a mistura dos dois vai terminar com o ouro 18 quilates bem amarelo, que é a cor mais próxima do ouro puro original. O ouro puro ele é amarelo. Outro tipo de combinação que deixa o ouro um pouquinho mais claro é 16% de prata e 9% de cobre. O que às vezes vocês vão encontrar em relógios um pouco mais antigos é o ouro 14 quilates. Que eu me lembre, isso é mais comum em relógios suíços destinados ao mercado norte-americano, porque existia nos Estados Unidos uma lei que limitava a pureza do ouro que podia ser importado. Não vou entrar muito em detalhes de como isso funcionava, porque nem é o foco desse vídeo, mas é comum, não é raro você pegar relógios antigos suíços, mas com caixas e eventualmente braceletes também com 14 quilates, e eles eram destinados ao mercado norte-americano. Assim como nos Estados Unidos você encontra uma quantidade razoável de relógios vintage em ouro em 14 quilates ao invés de 18 quilates. É muito comum que se utilize o ouro em colorações diferentes do amarelo tradicional, como o ouro branco e o ouro rosé, ou ouro rosa, e até o ouro vermelho, que tem uma cor um pouco mais intensa que o ouro rosa. Essa coloração se faz justamente mudando os materiais que compõem a liga, esses 25% que compõem o ouro de 18 quilates. Por exemplo, no ouro branco costuma-se usar bastante platina e paládio, às vezes até utiliza-se 25% de platina junto com ouro, ou 25% de paládio, ou então alguma mistura com prata também e outros metais brancos que vão trazer a cor do ouro mais, vão pelo menos tirar, diluir o amarelo do ouro puro. Já no ouro rosa ou no ouro avermelhado, o que se utiliza para atingir essa coloração é o cobre. Normalmente o ouro rosé e o ouro vermelho eles têm algo em torno de 18 até 22% de cobre para chegar nessa coloração, sendo o restante de algum outro material, algum outro metal branco também como prata ou paládio. Em joalheria utiliza-se até ouro com outras cores, como meio azulado ou meio esverdeado, com adição de outros metais. Por exemplo, a adição do ferro na liga, ela costuma trazer a cor para algo perto de um verde ou meio ou um pouco de azul, mas esse tipo de cor basicamente nem se utiliza em relógios. Na relojoaria suíça, utiliza-se uma nomenclatura para determinar a cor do ouro. Então, não é raro você ver catálogos em que informam que o relógio é em ouro 3N, ou em ouro 4N, ou em ouro 5N. Essa escala ela vai de 1N até 5N, sendo 1N o mais branco de todos. Ele não chega a ser ouro branco, mas ele é um branco bastante pálido. Depois vem o 2N, que é um ouro amarelo, mas também bastante pálido. Já o 3N é um amarelo mais vívido, que é o mais próximo do ouro puro. O 4N é o ouro rosé e o 5N é o ouro vermelho. Uma das vantagens do uso do ouro em relógios, além, obviamente, da, do apelo estético e o status de joia que o ouro confere ao relógio, é o fato de que o ouro é absolutamente anti-alergênico, então ele não causa alergia. E também o ouro é completamente livre ou altamente resistente à oxidação e corrosão. Então,
É praticamente impossível você causar uma corrosão ou uma oxidação no ouro em uso normal. A desvantagem é que o ouro, mesmo em liga, mesmo o ouro 18 quilates, ele ainda assim ele não é tão duro quanto o aço inox, sendo que o aço inox já não é muito duro. O ouro de 18 quilates usado em relojoaria, ele fica com uma dureza em torno de 130 a 160 Vickers, o que torna ele mais suscetível a riscos e indentações. E se você comparar, por exemplo, com aço inox, que fica em torno de 220 a 240 Vickers. O que se usa eventualmente é algum tipo de tratamento superficial para deixar o ouro um pouco mais resistente a riscos. Tá? Por exemplo, no ouro branco utiliza-se o ródio. Então é comum que relógios em ouro branco, porque o ouro branco, mesmo com a presença desses metais brancos, como o paládio ou a platina, ele não fica. Primeiro que ele não fica totalmente branco. Se você pegar um relógio de ouro branco que não tem banho de ródio, ele ainda assim é ligeiramente amarelado. Se você colocar do lado de um relógio de aço, a diferença fica absolutamente nítida. Por isso é comum que se utilize o banho de ródio, porque o ródio deixa a aparência bem mais branca e deixa ele mais resistente a riscos também. Então é muito comum que os relógios em ouro branco recebam um banho de ródio. Isso significa também que isso é uma complicação na hora do polimento. Se você precisar polir um relógio em ouro branco que tem banho de ródio, o banho vai ser totalmente removido e você vai ter que reaplicar o banho, o que torna o polimento desse tipo de ouro mais caro do que o polimento do ouro amarelo. Uma parte importante desse assunto todo é que existem leis bastante rigorosas a respeito do uso do ouro em relojoaria, assim como a pureza e todo o controle que envolve o uso desse tipo de metal. Esse livreto que eu tenho aqui é exatamente a lei suíça a respeito do uso de ouro e quais os timbres e marcações que são obrigatórios a se utilizar quando se fabrica um relógio em ouro, quais são as regras, quais são as exceções. Está tudo aqui escrito na lei, é uma lei relativamente complexa, não tão complexa quanto as nossas, porque os suíços são um pouco mais práticos nesse sentido, mas mesmo assim ela é bastante rica em detalhes e sem deixar nenhum tipo de dúvida do que se pode ou que não pode fazer no uso do ouro na relojaria. Por exemplo, a lei ela estabelece que mesmo que você marque um relógio como sendo de ouro 18 quilates, você pode utilizar alguns componentes na caixa, por exemplo, que não sejam de ouro 18 quilates ou eventualmente nem sequer sejam de ouro, porque por questões técnicas você precisa utilizar outro tipo de material. Por exemplo, uma pergunta comum é, às vezes as pessoas perguntam na hora da manutenção de um relógio de ouro e você eventualmente precisa trocar o tubo ou até parafusos e a pessoa pergunta, poxa, mas o parafuso é caro, o tubo é caro, é porque é de ouro, precisa ser de ouro mesmo? E a resposta é sim, precisa, e por uma questão técnica, na verdade uma questão de química. Como o ouro é um material muito resistente à oxidação, isso significa que ele é um material que não perde íons. E se ele estiver em contato permanente com outro metal que seja menos resistente à corrosão, pode acontecer uma reação química que faz com que o ouro comece a roubar íons do outro material e ele começa a acelerar o processo de corrosão do outro material. O próprio aço inox, que é em condições normais ele é resistente à corrosão, se ele permanecer em contato constante com o ouro, ele pode começar a sofrer uma corrosão muito acentuada por causa desse contato. É uma reação química. Por isso que apesar do relógio ser de ouro, você não pode utilizar tubos e parafusos de aço,
porque você pode ter um problema aí de corrosão. O que se usa ao invés disso ou é um aço muito especial, mas é raro, ou titânio ou ouro mesmo. O que às vezes é necessário é utilizar ouro com uma liga diferente. Então, por questões mecânicas, por exemplo, o tubo de uma coroa rosqueada, como ele é sujeito a um esforço e um desgaste acentuado, eventualmente ele pode ser feito de ouro 14 quilates para que essa outra porcentagem do material seja de componentes que aumentem bastante a resistência mecânica dele. Então a lei, por exemplo, permite que, apesar do relógio vir timbrado como ouro 18 quilates, ele tem alguns componentes na caixa que não são ouro 18 quilates. Isso, a lei prevê isso e deixa bem claro o que pode e o que não pode. Então, uma parte curiosa do uso de metais preciosos em relógios é que em praticamente todos os países do mundo que produzem objetos em metais preciosos, eles têm uma lei que obriga o uso e normalmente essas leis são centenárias, que obriga o uso de timbres ou carimbos, ou também conhecidos como hallmarks em inglês, para identificar esse metal, identificar a origem e às vezes a pureza também. No caso dos relógios suíços, é obrigatório ter. Existem dois timbres que são obrigatórios. Um deles é o timbre de responsabilidade do fabricante, o que é um timbre interno que ou pode ser do próprio fabricante daquela peça, como pode ser de uma associação de fabricantes. Então, existem fabricantes que fazem parte de uma associação e essa associação ela é autorizada pelo governo e controlada pelo governo com uma licença que é fornecida para ela, tem que ser renovada de anos em anos, que garante o compromisso desse fabricante com a utilização de um metal na pureza indicada e com as outras características autorizadas e indicadas e controladas pelo governo. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, é uma foto, um close bem aproximado da caixa de um Audemars Piguet em ouro rosa. O que vocês estão vendo ali na parte superior da imagem é justamente o timbre de responsabilidade. Nesse caso é o timbre da própria Audemars Piguet. Ela é estilizada, você vê lá um AP. Isso significa que a Audemars Piguet se responsabiliza pela qualidade e pureza estipuladas por lei desse material, desse ouro e dessa caixa. Nessa outra imagem vocês estão vendo um fecho, uma fivela de pulseira de um Audemars Piguet também, e você vê ali 4 timbres diferentes. O primeiro deles, mais à esquerda, é justamente o timbre de responsabilidade do fabricante. Lá na direita, aquela marcação 750 é a indicação de que aquilo é um ouro 18 quilates, ou seja, um ouro que tem 750 partes de ouro para cada 1000 partes de material. Lá no meio da imagem desse fecho, você vai ver um timbre bem pequenininho. Um deles é uma balança com o número 750 dentro. Isso é uma indicação também que é obrigatória, mas ela é internacional. Ela serve como, supõe-se que são itens para o mercado do mundo inteiro e que serão exportados. Então utiliza-se um timbre que é um timbre de conhecimento internacional, que é esse emblema da balançazinha com o número dentro que indica a pureza daquele ouro. Nesse caso, os mesmos 750 que estão timbrados em outro lugar. E por fim, o timbre mais importante, que é esse que vocês estão vendo agora na tela, que é o desenho da cabeça de um cachorro São Bernardo. Essa é o timbre oficial do governo suíço e ele é obrigatório para todas as peças, principalmente caixas de relógio, que sejam feitas com esse material. É absolutamente obrigatório que as caixas utilizem esse timbre. Se a caixa for feita de material misto, por exemplo, caixas bicolores de aço e ouro, pode-se usar esse timbre, mas ele passa a ser opcional.
E também em outras peças, como braceletes, fechos, esse timbre também é opcional. Nesse caso, por exemplo, esse timbre, por estar numa fivela, ele é opcional, não é obrigatório. Somente nas caixas do relógio que o timbre da cabeça do cachorro São Bernardo é obrigatório. Esse timbre da cabeça do cachorro São Bernardo, ele passou a ser utilizado em 1995 e ele serve para qualquer material precioso, qualquer metal precioso utilizado na caixa. Pode ser prata, platina e ouro em qualquer pureza, é o mesmo emblema. Antes de 1995 existiam emblemas diferentes, principalmente para diferentes materiais e diferentes purezas. Por exemplo, antes de 1995, e você vai ver relógios, principalmente relógios mais antigos, você vai notar bem claramente que um dos emblemas mais comuns era a cabeça da Helvetia. A cabeça da Helvetia indicava que aquela caixa era feita de ouro 18 quilates. O outro desenho que se utilizava era o do esquilo, era o timbre do esquilo para ouro 14 quilates. A prata utilizava um timbre diferente, por exemplo, era um pato, que se utilizava para prata 925, e platina utilizava um timbre diferente também. Vocês estão vendo aí na tela um exemplo dos timbres utilizados antes de agosto de 1995. Mas daí para frente, o timbre oficial utilizado pelo governo suíço é a cabeça do São Bernardo. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, convidem os amigos a se inscreverem no canal também e continuem acompanhando. Um abraço e até a próxima.